Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h09. Vamos falar sobre toda essa situação observada lá no Rio Grande do Sul, mas pelo prisma de ser um grande evento relacionado a esses extremos climáticos, né, que a gente está vivendo. E quando a gente pensa nesses extremos climáticos, eles quase sempre vêm acompanhados de desastres, não é, muito significativos. No ano passado, inclusive, o ano passado, inclusive, foi o ano com maior número de desastres naturais, segundo dados do CEMADEM. Foram 1.161 eventos de desastres, sendo 716 relacionados a eventos hidrológicos, incluindo aí transbordamentos de rios, por exemplo, que é o que o Rio Grande do Sul, por exemplo, também está passando, né? E 445 de origem geológica. Aí a gente pensa em terra mexendo, né? Deslizamento de terra, pedra rolando, coisa e tal. Pra gente falar sobre este assunto, a gente recebe o diretor da rede Nossas Cidades, urbanista, professor da Federal, Roberto Andrés. Como vai, Andrés? Bom dia. Bom dia, Lucas, Mariana, Murilo, uma alegria estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Ô Roberto, vamos começar falando pela questão do Rio Grande do Sul, porque obviamente que o evento lá vai muito além de uma questão meteorológica, né? De muita chuva, por exemplo, um intervalo curto de tempo. Eu queria ouvi-lo sobre esse prisma do extremo climático e tudo que o Rio Grande do Sul vem vivendo, né, de 2023 até hoje, na verdade, porque o ano passado já foi marcado também por muitas tragédias por lá e agora esse grande evento afetando inclusive a grande Porto Alegre. A gente tem dois problemas aí, né, que acontecem ao mesmo tempo. O primeiro é um problema de desenho das cidades. A gente desenhou cidades que não consideraram o crescimento das chuvas, os momentos de grandes cheias. A gente vive isso em Belo Horizonte, a gente vive em várias cidades brasileiras. Quando você tem uma chuva mais forte, a gente colocou a cidade muito perto dos rios, muito perto dos córregos, né? E aí esses córregos e rios enchem e afetam o espaço urbano. Mas a gente tem um outro problema, né, que é a crise climática, que está agravando esses eventos climáticos extremos, né, e aumentando a força das chuvas em determinadas regiões, em determinados momentos do ano. Tudo fica mais extremo. O calor é mais extremo, o frio no inverno, a seca em uma determinada região, a chuva em outra. Quer dizer, um certo equilíbrio que o planeta, né, que possibilita inclusive a vida nesse planeta, ele vai sendo rompido e criando eventos mais extremos. E aí, essa chuva forte, né, nessa quantidade, nesse volume que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, talvez não houvesse desenho de cidade que fosse capaz, né, de evitar que isso gerasse algum tipo de impacto. A gente poderia estar melhor desenhado, mas certamente seria muito difícil um desenho urbano que tivesse completamente protegido de uma situação como essa. Então a gente vive um momento de crise grave mesmo, né? Porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, amanhã pode acontecer em Belo Horizonte, em São Paulo, em Salvador, em Recife, né? A gente vive uma situação de muita incertitude, inclusive, em que a gente precisa redobrar, investir o máximo da nossa energia, né, na redução das emissões e na adaptação das cidades para essa situação, e que sem saber exatamente se a gente vai conseguir cobrir 100%, mas a gente tem que reduzir os impactos, né? Roberto, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia. Roberto, minha pergunta é o seguinte: você que viaja pelo país e conhece aí o desenho e as políticas de várias cidades, capitais do país, há alguma cidade, alguma capital que a gente possa usar como referência no Brasil, como modelo que tem tratado de forma séria essa questão da emergência climática, de prevenção e pensando em agora trazendo para Belo Horizonte, o que poderia ser importado para cá dentro disso, dentro dessas realidades, porque aqui a gente vê candidatos falando em aumentar a verticalização da cidade, no centro, adensamento, mineração na Serra do Curral, enfim, a gente parece que tem um discurso para um lado, mas está caminhando para outro, né? Queria que você falasse um pouco de Belo Horizonte, se há alguma coisa dentro do Brasil que vale ser louvada, assim, né, como destacada como um bom exemplo. A gente tem exemplos muito pontuais, Murilo. A gente tem algum exemplo interessante em Niterói de drenagem urbana utilizando parques. A gente pode ter algum exemplo de modelo de defesa civil que está um pouquinho mais avançado, mas a sensação que dá a gente que olha para isso é que a gente não olha para esse problema a sério com a gravidade que ele tem, né? A gente precisa de pluviômetros ligados
né, num sistema de alerta da Defesa Civil que seja eficiente para chegar na população. Muitas vezes chega aquela mensagem para a população, né, chuva forte na sua região. O que isso significa? Né? A pessoa tem que sair de casa ou não? Quando vem a informação de que a pessoa tem que sair da casa dela? Né? E ela vai para onde? São problemas complexos, né? E um modelo de defesa civil conectado com a população e com os problemas de cada um e conseguindo chegar nas pessoas com informações que sejam concretas, confiáveis e que tenham uma resposta, o que a pessoa faz naquele momento, né? Isso aí a gente está muito distante disso, tem olhado para isso, a gente vê lá centros de monitoramento no Rio de Janeiro que estão buscando, inclusive lá acho que é um bom exemplo dessa parte de monitoramento pluviométrico. Ainda assim, quando a chuva vem, até isso tudo chegar na ponta e conseguir ir lá naquele bairro que vai ser afetado, que as pessoas saiam de casa, que levantem seus móveis, que levem para um centro de saúde, ou para um ginásio, ou para uma igreja da região, tudo isso é muito, muito complexo de ser feito e a gente não tem bons exemplos. E a gente tem esse outro lado, né, da política ambiental. É muito, nesse momento da tragédia, todas as pessoas parecem que ficam comovidas com o Rio Grande do Sul, dão um recurso, etc. Mas a gente está vendo no Congresso Federal o afrouxamento das leis de licenciamento ambiental. Um dos debates que está tendo no Rio Grande do Sul é de barragens de rejeito, né? Porque com chuvas fortes como essa, o risco de transbordamento de barragens, como a gente conhece em Minas Gerais, nos maiores crimes ambientais da história do país, você conhece isso muito de perto, né? Fez um livro sobre um desses crimes, os crimes da Vale, né? Em Mariana, em Brumadinho. A gente tem centenas de barragens em Minas Gerais com risco, né? Das barragens que têm risco no país, metade delas está em Minas Gerais, segundo o levantamento feito recentemente. E com esses eventos climáticos extremos, com chuvas intensas, a gente aumenta o risco, né, de transbordamento dessas estruturas. A gente né? E aí o evento extremo ele aponta assim, né? Você tem água sobrando no solo, mas você pode faltar água para beber, que é o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, né? As cidades todas inundadas e as pessoas sem água na torneira para poderem, né, consumir em suas casas. E aí a gente coloca em risco toda a água da região metropolitana com esse projeto, por exemplo, de mineração na Serra do Curral, que passa do lado do duto da Copasa, que abastece toda a região metropolitana. Então, no momento da crise, parece que todo mundo fica bonzinho e está interessado no bem-estar da população, mas o governo estadual, o governo Zema, mineradores aqui seguem com suas políticas que agravam situações. Quando crises como essa chegam na nossa região, a gente tem uma série de políticas que agravam a nossa situação aí, sendo tocados por esses atores. Bom dia, professor Roberto. Mariana agora falando com o senhor. Ainda pegando essa primeira resposta do senhor, né, sobre o desenho das cidades, a gente aqui em Belo Horizonte, trazendo para a nossa realidade, a gente tem um projeto de uma professora da UFMG que sinalizou aqui na região Centro-Sul rios e córregos que foram canalizados. Queria saber em que medida esse asfaltamento, né, esses rios sendo enterrados, impactam aqui na nossa realidade climática. A canalização e a cobertura de rios, ela agrava o problema, né? Vamos pensar o seguinte, né? O rio ele corre num leito natural, com terra, pedra, plantas, etc. Aquela água vai correndo numa certa velocidade, uma parte dela infiltra no solo, outra parte vai, né, trombando ali, e ela vai se movendo numa certa velocidade. Transforma isso num leito de concreto, né? É muito natural, acho que qualquer pessoa entende imediatamente que a água corre muito mais rápido e nenhuma parte dela infiltra no solo. Então, você tem uma água correndo mais rápido. Pensa numa bacia hidrográfica, que tem um rio no fundo do vale e vários afluentes dele, né? Inclusive, no caso de uma cidade, toda a rede fluvial. Quando chove forte, todos esses rios concretados, a água que desce neles muito mais rápido, chega mais rápido no fundo do vale. Onde é o fundo do vale? É a Avenida Prudente de Moraes, é a Avenida Vilarinho, é a Avenida Tereza e Cristina, é a Avenida dos Andradas, né? Esses a gente conhece hoje nesse nome, mas a gente poderia falar do Córrego do Leitão, né? Do Córrego da Vilarinho, do Ribeirão Arrudas, que são de fato os rios que estão no fundo do vale, mas que foram cobertos, tamponados, canalizados. Não é por acaso que nesses lugares que acontecem as cheias, né? No fundo do vale, a água das encostas chega rapidamente ali, porque está tudo canalizado, e então ali o canal não dá conta do volume de água e a água aflora. Então, a gente tem tido em Belo Horizonte, nos últimos anos, eventos de enchentes com um índice pluviométrico muito menor do que esse do Rio Grande do Sul.
Se acontecesse isso do Rio Grande do Sul aqui, em Belo Horizonte, a gente estaria lascado. Com muito menos chuva, a gente tem tido problemas graves aqui que a gente assistiu, né? E já conversamos sobre aqui, inclusive na Band News, em outros momentos em que isso aconteceu. Então, a gente precisa rever esse modelo, né? Rever o modelo em que a gente canaliza os córregos concreto. Esse modelo foi instalado aqui muito forte durante a ditadura militar. E tem até vídeos, tem fotografias com faixas nas ruas comemorando o fim do córrego do Acabamundo, comemorando o fim do córrego do Leitão, quando na verdade estava só escondendo o problema embaixo do tapete, né? Os militares que executaram essa política deveriam ser responsabilizados por cada vez que essa água aflora, né? E prejudica nas casas de pessoas, destrói casas, destrói lojas, que a gente vê acontecer aí em toda a cidade. A gente precisa de uma política de drenagem urbana que considere que a água precisa penetrar no solo de uma maneira distribuída no território, né? Então, essa é todo um debate que a gente tem feito e pessoas da universidade têm colaborado com isso, por um modelo de drenagem urbana que seja mais efetivo. Ainda assim, para terminar essa parte, sim, num evento climático extremo, possivelmente ele não vai dar conta, mas ele vai reduzir o tamanho do problema. Roberto, a gente está no ano de eleições municipais, não é? Que esses assuntos deveriam estar na pauta e talvez de alguma maneira estejam. Quando a gente pensa em BH, a gente discute muito essa questão da chuva, né? Mas para onde seu radar está apontando? Para onde a gente, eu falo sociedade, imprensa também, tem que prestar atenção? É nessa questão das árvores, que foi muito discutida recentemente, é a mineração da Serra do Curral? Para onde seu radar está apontando quando a gente pensa nessa discussão que tem que ser feita, né? Pensando aqui em âmbito municipal? Acho que a primeira coisa, né, para a população ficar muito atenta com as pessoas que estão agindo de forma completamente irresponsável, somente para causar, para lacrar nas redes sociais, né? Teve um vereador aí, acho que Nicolas, o nome dele, esse rapaz, ele comemorou que conseguiu derrubar uma verba que ia combater enchente na região do Vilarinho, né? Esse tipo de gente que quer lacrar, que quer fazer uma política, né, da lacração, da confusão, e que não tem nenhuma responsabilidade, não trabalha a sério, não está pensando nos problemas reais da cidade. Quando a enchente vem ano que vem, né, e afeta a vida de milhares de pessoas, essa mesma pessoa está lá comemorando que ela colocou uma peruca na Câmara de Vereadores, enfim. Acho que a população precisa deixar essas pessoas, né, com o voto que elas merecem, são pessoas irresponsáveis, não estão ligadas aos problemas da cidade. Os problemas da cidade, nesse momento, são muito graves. O calor fica muito grande no momento de extremo calor, a chuva fica muito forte no momento da chuva. Então, a gente precisa de árvore. A gente tem exemplo como, por exemplo, Medellín, aqui na Colômbia, que consegue reduzir até 5 graus a temperatura da cidade devido a corredores verdes, né? Esse tipo de política poderia estar sendo implantada e melhorar a vida de muita gente. Quem gosta de ficar passando calor extremo num dia quente, né? A gente vê a diferença de temperatura numa rua arborizada, com calçamento de pedra, versus uma rua asfaltada e sem árvore, uma diferença de temperatura de 6 a 8 graus. Isso faz muito, né, impacta muito a vida das pessoas. A gente vai começar a viver cada vez mais pessoas mais velhas que chegam a falecer, como acontece em muitos países, devido ao calor extremo. E do outro lado, toda essa parte da drenagem. E acho que a mineração na Serra do Curral, assim, todos os riscos que ela coloca em Belo Horizonte, né, ao colocar a gente em risco hídrico, colocar a própria Serra do Curral como esse patrimônio, né, que simboliza a cidade, em risco pela ganância de alguns poucos, eu acho que não tem mais cabimento, né? A população toda, se você perguntar, fizer uma enquete aqui na rua, peço a vocês que façam aí pesquisa no programa para checar isso, você vai ver que a grande maioria da população é contra esse projeto, né? Quem é a favor dele somente o próprio dono da mineradora, que vai ganhar centenas de milhões de reais, e alguns comparsas deles, dentre eles talvez o governador do estado. Então a gente precisa de fato buscar, né, nesse debate das eleições, as políticas que favoreçam ao coletivo, e não esse tipo de debate que ou favorece alguns poucos empresários ou cria essa lacração, essa cortina de fumaça que não olha para os problemas reais da cidade. Roberto, para a gente encerrar, é claro que a gente focou aqui em Belo Horizonte, tendo em vista esse ano eleitoral, né, de eleição de prefeitos e vereadores, mas eu queria uma análise sua rápida também sobre a política estadual, tendo em vista que a gente já está, né, o governo Zema está no seu segundo mandato, né? Qual que é a avaliação do ponto de vista ambiental desse governo? Eu acho que o governo Zema é o maior retrocesso ambiental que Minas Gerais já viveu e talvez um dos maiores do Brasil, né? A gente está vendo um afrouxamento de leis de proteção ambiental,
quando acontece um desastre como esse, a gente tem que pensar como que ele se previne. Ele se previne com lei que regula, né? Quando você tem desastres, né, os crimes da Vale ocorridos no Brasil, se a gente tivesse uma fiscalização efetiva, se a gente tivesse uma regulação, né, mais forte dessas barragens, isso não teria acontecido. Mas o que a gente vê no governo estadual é o contrário, é um afrouxamento dessas leis. A gente tem denúncias sérias, né, de interferência das mineradoras dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Né? Uma denúncia na revista Piauí, colocada pelo repórter Alan de Abreu, mostra que foi colocado um soldado da Polícia Militar que tinha relação com mineradores como superintendente, né, que aprovava projetos minerários. E vários projetos minerários que aconteceram na Serra do Curral sem licenciamento, né, somente com taques. Recentemente, uma matéria da Alice Maciel, na agência pública, mostra que isso gerou um prejuízo de mais de 30 milhões de reais, prejuízos ambientais devido a essas ações do governo Zema sem licenciamento ambiental. Então, a gente vive, de fato, um retrocesso muito grande, um governo irresponsável com um dos temas mais essenciais para a vida hoje, que é o meio ambiente. Não existe essa de desenvolvimento econômico sem meio ambiente, porque o planeta que a gente vive é esse aqui e não tem outro. Então, ou a gente cuida dele para que todos possam viver, ou esse desenvolvimento econômico é uma balela, porque ele não vai servir para a melhoria da vida de ninguém. 10h24, a gente conversou aqui na Band News FM com Roberto Andrés, da Rede Nossas Cidades, ele que é urbanista, professor do UFMG. Roberto, mais uma vez, obrigado, viu, pela conversa. Obrigado a vocês.